Kelly, a nossa repórter, a Mariana Giangiacomo, na contribuição dela, faz referência a uma percepção bastante disseminada aqui nos círculos empresariais brasileiros, segundo os quais a tão falada química entre Trump e Lula produziu, sobretudo, fumaça. Mas até aqui, poucos resultados concretos. Qual é a sua percepção, Kelly, e qual é a sua informação? Olha, William, eu acho que o importante é que os dois lados estão se conversando. Química, eu acho que realmente não tem, mas ainda assim é positivo que estão se conversando, porque com cada dia que passa, eu diria que a pressão sobre a administração Trump em termos assim, da opinião pública, vemos essa semana uma pesquisa nova de Harvard Caps Harris, que mostra que apenas 40% dos americanos estão apoiando essa política das tarifas. 57% dos americanos estão hiper preocupados com o aspecto da economia americana, achando que é fraca. Então, se estamos falando da tarifaço contra o Brasil, eu diria que com cada dia que passa, o Brasil tem mais alavancagem, porque a pressão política vem de aqui, não tem que vir do Brasil. Então, eu diria que continuar conversando, definir o escopo das conversas, que até eu entendo ainda não foi bem definido ainda. Eu acho que perdemos o sinal da Kelly. Os Estados Unidos ainda não respondeu àquela proposta. Kelly, houve uma pequena interrupção devido à questão técnica. Refaz e conclui seu raciocínio. Você foi interrompida no momento em que você dizia que, se eu estou interpretando você corretamente, o tempo trabalha para o Brasil devido à pressão interna americana. Exatamente o que eu estava tentando destacar, porque realmente tem muita preocupação com respeito à economia americana aqui, com respeito à inflação e tudo isso. Então, se o Brasil pode continuar engajando nessas conversas com os Estados Unidos, eu diria que essa dinâmica política aqui nos Estados Unidos vai evoluir. Eu acho que isso realmente vai levar vantagem, no final das contas, para o Brasil. Esse olhar dela é interessante, Lourival, em termos de como que o tempo eventualmente possa trabalhar a favor do Brasil. Como é que você vê? E eu vejo também, além disso, que os últimos dias foram desafiadores, né, para a manutenção desse engajamento por causa do tema da Venezuela e da Colômbia. O presidente Lula escolheu ir a Santa Marta, né, na cúpula da CELAC e União Europeia, e fazer um discurso crítico aos bombardeios às embarcações no Caribe e no Pacífico Oriental e às ameaças de intervenção contra a Venezuela, mas sem citar o nome do presidente Trump, né? Da mesma maneira, na COP, como anfitrião, ele escolheu, aí já não é tanto uma escolha, eu acho que a ida a Santa Marta era evitável, mas discursar na COP e condenar o negacionismo climático era algo que realmente era difícil de evitar. Mas também, de novo, não citou o presidente Trump. Então, nesse sentido é que o Trump tinha a opção, e eu concordo que o Trump não está muito preocupado pensando tanto nisso, ele tem outras questões para pensar, mas ele teria a opção de falar, não, isso aqui, você está criando irritantes aqui na relação e não querer manter o engajamento neste momento, né? E tem também a opção de ignorar, já que o nome dele nem sequer foi citado, enquanto que ele fez lá um ataque lá a uma avenida de Belém, aliás, um ataque de quem não conhece a Amazônia e nem Belém, para dizer que uma avenida de 4 pistas no centro de Belém está destruindo a Amazônia. Bom, mas, de qualquer maneira, o Trump ou escolheu ou simplesmente ignorou, não está preocupado em buscar pretextos para romper esse engajamento. Então, a energia presidencial aí que empurra o Marco Rubio muito a contragosto nesse engajamento, né, de algo que ele não gostaria, ele preferiria estar castigando o Brasil, o governo brasileiro, por suas posições ideológicas, geopolíticas e políticas, mas não pode fazer isso porque o presidente, o chefe dele, está mandando
levar adiante essa negociação, e pelas razões que a Kelly acaba de salientar. Então, em que situação estamos, Thais? Olha, William, hoje eu conversei com empresários de alguns dos setores que foram afetados pelo tarifaço e também com quem está participando das conversas lá em Washington, que está tentando captar o ritmo das coisas lá. Então, por exemplo, essa coisa de dizer que vai tirar as tarifas do café, né, não tem nada a ver com o Brasil. Isso é uma percepção exclusiva do presidente Trump, com o seu eleitorado, sua preocupação, como disse a Kelly, o que é uma vantagem para o Brasil, porque se tirar a tarifa alta do café, o café responde aí por pouco menos de 2 bilhões de dólares na pauta exportadora, seria uma boa. Mas a sensação de que a coisa não andou, de que o tempo está passando, o ciclo da notícia, como a gente tratava aqui da questão da segurança, também está indo embora, vai ficando menos relevante salvar esses setores que vão sofrer, mas que não vão incomodar a economia brasileira. Então, existe essa preocupação, assim, como o Brasil é visto como um país que não é prioridade para os Estados Unidos. Hoje eu ouvi de um empresário assim, falou, olha, os encontros estão acontecendo assim, já que a gente está na Malásia, vamos encontrar, já que estamos no Canadá, vamos encontrar, né? Então, a sinalização do encontro amanhã, mesmo que seja contra gosto do Marco Rubio, foi bem recebida, porque é uma institucionalização, é isso que estão querendo. Então, hoje, por exemplo, me contaram aqui, quem teve acesso a proposta que o Brasil apresentou, mostrando o seguinte, que o Brasil está pedindo uma suspensão das tarifas enquanto houver negociação, nenhuma resposta veio, uma suspensão das medidas tarifárias e também não tarifárias, sem dizer diretamente das sanções que foram impostas às autoridades brasileiras, cita o fato do Brasil ser deficitário, né? Quer dizer, os Estados Unidos superavitário, que também nunca fez água, nem incomodou os Estados Unidos, e fala do etanol com uma redução de tarifa, mais uma cota para importação, como um chamariz ali para o Trump. Mas até agora não houve resposta. Daniel, o que o governo brasileiro está exatamente colocando na mesa, se é que essa informação é pública? O governo brasileiro mandou no dia 4 uma lista ainda não respondida pelos Estados Unidos e há uma percepção em alguns setores do governo de que existe uma certa enrolação por parte do governo americano. Tem um senador aqui brasileiro, William, que conta a seguinte história, que uma vez o prefeito do interior foi ao seu gabinete e disse o seguinte, senador, eu gostaria de apresentar uma demanda, eu quero ir para a Lua. E aí, em vez do senador dizer não, ele disse o seguinte, olha, mas você quer ir, a gente precisa definir, você quer ir na Lua cheia, nova, minguante ou crescente? Pensa e volta daqui a um mês com esse pedido mais preciso. Aí a pessoa volta de novo, o prefeito volta. Diz, eu quero ir na minguante. Aí diz, não, mas você precisa voltar e definir se você quer ir para a face oculta ou para a face visível da Lua. E você vai ganhando tempo, sem nunca dizer não. Essa é um pouco a sensação que tem. A gente já está com vários encontros, e é ótimo que eles estejam existindo e que haja uma institucionalização. Mas Mauro Vieira está indo amanhã para o Departamento de Estado, em Washington, e a gente não sabe se quem negocia a tarifa, que é Jameson Greer, se vai estar na mesa. Porque não é Marco Rubio quem vai definir ali a tarifa. Até agora não veio nada. Aliás, os Estados Unidos sequer apresentaram as suas demandas para o governo brasileiro. E o governo brasileiro não vai oferecer nada sem ser demandado. Então, de fato, além das sinalizações ali do café e coisas que se mexem por interesses internos dos Estados Unidos, não existe até agora um mapa do caminho. Kelly, você na sua resposta até aqui nos obrigou a pensar nos fatores fora das negociações que podem ou não ajudar o Brasil. Você mencionou o fator tempo, associado à pressão dentro dos Estados Unidos em relação às tarifas. Quando elas foram impostas, ali em julho, houve uma reação muito forte do setor privado americano de obter as exceções que lhes interessavam. Em que pé está hoje o setor privado americano quando estamos nesta fase de negociações / não negociações? As companhias americanas, William, ainda estão realmente fazendo bastante lobby para tentar de conseguir mais exceções. Eu acho que é importante lembrar que mais ou menos 1/3 do comércio entre o Brasil e os Estados Unidos entra
empresarial, ou seja, uma companhia exportando para a companhia, para a matriz lá no Brasil, o que seja. Então, somos realmente interdependentes nesse sentido e as companhias estão levantando as suas vozes com respeito a isso. Para mim, William, por causa disso e essa dinâmica inflacionária aqui nos Estados Unidos agora, de alguma maneira, a parte tarifaço, eu acho que poderia ser a parte mais fácil dessa conversa, porque todos os temas que Lorival botou na mesa, seja Venezuela, a gente nem falou com respeito à participação da China na economia brasileira, que é uma preocupação aqui em Washington de democratas e republicanos. Estes temas bem mais complicados. Então, a minha preocupação é se complica essa parte da conversa, onde é que vai. Esses temas são os que a gente chama de políticos. Não estão fora da mesa de jeito nenhum. Pois é, essa é a grande questão, né? Esses temas continuam existindo, a gente tem a questão das redes sociais, né, das big techs, que o Brasil é visto como um país que regula excessivamente, que censura, que impõe, que coloca imposto de 15%. Isso é o Rubio que fala. Tem a visão ideológica em relação ao governo brasileiro e toda essa questão geopolítica que tem a ver com a dominância do dólar, com investimentos chineses, como a Kelly disse, e assim por diante. Então, acho que por isso é que eu acho que o Trump realmente ele tem algumas motivações, né, para ignorar todo esse aspecto político neste momento e aceitar que essa negociação continue. Se eu puder, eu queria fazer uma pergunta para a Kelly, aproveitando que ela está Claro, aqui. fica à vontade, meu irmão. Kelly, a gente não te ouviu depois daquela audiência da Corte Suprema. O quanto você acha que ela pode estar influindo nesse processo? Eu acho que tem impacto. O que foi óbvio a semana passada, com o que aconteceu lá na Corte Suprema, é que eles estão duvidando os argumentos da administração Trump com respeito a essas tarifas. Eles estavam fazendo o argumento ali que as tarifas têm meta de regulamentar em vez de cobrar, em vez de realmente levar receita para o Tesouro, que é um argumento meio difícil de fazer quando o presidente está destacando assim, toda a receita que vem das tarifas assim, muito frequentemente. A parte do que aconteceu a semana passada na Corte Suprema que me faz um pouco preocupada com respeito ao Brasil é que os juízes estavam assim, fazendo bastante pergunta com respeito a onde que está a linha, usar a tarifa como meta da política pública de relações exteriores contra usar tarifa como tarifa, né, de levar receita para o Tesouro. Então, nesse sentido, você poderia até fazer o argumento, mesmo assim, não concordando com assim, o que estava sendo feito pela administração, você poderia dizer, pode ser, no caso do Brasil, no caso índio, no caso das tarifas de fentanol. Eu poderia imaginar a administração tentando de defender estas tarifas usando a justificativa do que eles estavam apenas defendendo assim uma política de relações exteriores. Então, eu acho que essa parte, com respeito às tarifas Brasil, Índia, México, Canadá e China, esta é a parte que eu vou estar realmente assistindo bem de perto.